Lady Diana was back at the Pimlico kindergarten where she teaches this morning. Em 31 de agosto de 1997, o mundo parou com a notícia da morte da princesa Diana, que morreu em um acidente de carro provocado por paparazzis que a seguiam pelas ruas de Paris. Parecia mais uma das famosas correrias da princesa fugindo dos fotógrafos motoqueiros. Mas a Mercedes azul de Diana jamais sairia deste túnel à beira do rio Sena. Teorias da conspiração à parte, o caso se tornou um marco sobre a falta de limites da mídia na hora de invadir privacidade de pessoas públicas, levando às últimas consequências o valor de uma foto. A princesa Diana talvez tenha sido a personalidade mais perseguida e a que teve a sua intimidade mais exposta pela mídia, criando uma cultura que persiste até hoje em invadir a intimidade de pessoas públicas ou quase públicas a troco de qualquer foto ou notícia besta. Mas hoje eu não quero falar sobre celebridades. Hoje eu quero falar sobre Instagram. Se você tá aqui no canal já faz algum tempo, você deve ter percebido que eu andei meio sumida tanto aqui do YouTube quanto das outras redes sociais. E esse vídeo aqui é em parte para explicar esse meu sumiço e também para traçar a minha crítica de uma maneira mais aprofundada sobre as redes sociais. Então vamos lá. Capítulo 1. Qual o objetivo das redes sociais? Neste ano louco e selvagem, e até mesmo longínquo, que foi 2020, tivemos algumas novidades. Entre elas, o mais novo fenômeno entre os jovens depois da depressão e da abstinência sexual, o TikTok. Você com certeza já viu um vídeo desse, certo? E o meu questionamento aqui não é nem as dancinhas em si, pouco importa se você gosta ou não. Eu andei observando bastante esses vídeos e algo me intrigou bastante, que é o fato de um bando de adolescentes estar fazendo o mesmo vídeo na internet. Exatamente o mesmo vídeo. O que me levou a pensar nesse documentário aqui. Se você trabalha com redes sociais que nem eu, você provavelmente sabe que o intuito de qualquer página na internet e rede social é de manter o usuário o máximo de tempo possível dentro daquela rede. E é justamente sobre isso que esse documentário fala. Ele aborda as diversas consequências psicológicas, sociais e políticas que as redes sociais estão tendo na nossa vida, muito além de roubar nossos dados e recomendar propagandas. Se você faz uma pesquisa no Google, entra num site e sai dele rapidamente, o Google vai entender que aquele site não tinha o que você procurava e vai parar de o recomendar com tanta frequência. Mas, se o contrário também acontece e você passa horas ou minutos, que seja, naquele site, o Google vai entender que lá existe um conteúdo relevante e vai passar a recomendar aquele site com mais frequência para os internautas. E para você entender quanto isso é sofisticado, já existem técnicas de escrita e ciências de dados para pesquisar as melhores formas de manter os usuários o máximo de tempo dentro daquelas plataformas. Tem gente sendo paga, e muito bem paga, para manipular o seu psicológico e te fazer perder mais tempo de vida dentro das redes sociais. E ganha aquela que conseguir atrair melhor a sua atenção. Isso serve para praticamente qualquer serviço online. É o que eu tô fazendo com você aqui agora. Eu tô te mantendo nesse vídeo por pelo menos uns 2 minutos. E pra mim, isso é ótimo, maravilhoso, faz meu canal crescer, pode continuar. Vai ser melhor ainda se você se inscrever e deixar o seu like. Mas continua. Tem uma frase que até que é bem famosa e que obviamente aparece no documentário, porque eu acho que é basicamente o centro de tudo isso aqui. Que é, na internet, se você não paga pelo produto, você é o produto. O que faz certo sentido, porque capitalismo, né, gente? Essas empresas não ficaram multibilionárias fazendo filantropia. Não existe almoço grátis! Mas como essas empresas ganham dinheiro se a gente não paga pelo serviço delas? Propaganda, Gisele. Ok, justo. Realmente, tem muitas marcas e muitas empresas que investem muito dinheiro nas redes sociais, mas ou seja, para pensar no porquê disso? Dados. Todas essas redes, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, blá blá blá, coletam uma quantidade imensa de dados sobre cada usuário. Cada ação que você faz dentro dessas plataformas, cada like, dislike, compartilhamento, cada clique que você dá dentro delas, diz muito sobre você. A ponto dessas plataformas conseguirem compreender melhor o seu psicológico do que a sua família, do que seus amigos, seus colegas de trabalho e possivelmente do que você mesmo.
O Átila fala disso num vídeo maravilhoso. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu super recomendo, vou deixar aqui pra vocês. Ai, Gisele, mas e daí? O que eles podem querer saber das minhas informações? Quem não deve não teme. Não é como se eles tivessem tecnologia de reconhecimento facial, conseguissem nossas impressões digitais e tivessem nossos dados genéticos. Realmente, a princípio, tudo isso pode parecer inofensivo. Até mesmo justo, né? Porque essas plataformas entregam pra gente um produto tão legal, tão bacana. Do que custa a gente pagar elas com todos os dados sobre as nossas vidas? Capítulo 2. Manipulação e indústria cultural. Mas afinal, quais são as possíveis consequências de um bando de empresa multibilionária terem tantas informações sobre as nossas vidas? Qual que é o perigo real nisso, além de fazer a gente comprar um bando de coisa que a gente não precisa? Bom, eles estão vendendo estilo de vida. Há algumas semanas atrás, eu fui num parque aqui perto da minha casa que eu gosto muito. E eu parei lá pra sentar, pra refletir, enfim, e eu reparei como as pessoas ao meu redor tinham estéticas e estilos que me agradavam muito. E que, sem ser por coincidência, eram muito parecidas com o meu estilo e a minha estética. Somos muito narcisistas às vezes, a gente costuma se atrair por nós mesmos. Por um lado, aquilo fazia sentido, porque eram pessoas que majoritariamente moram no mesmo bairro, que já têm um estilo bem particular, e isso por si só já cria uma cultura local, com sua própria estética, estilo e costumes. Mas indo um pouco além, eu percebi que eu apenas não gostava de como aquelas pessoas se pareciam, mas também como parecia que eu tava dentro do meu feed do Instagram. Muito Black Mirror. Cada rede social cria um universo individual composto por aquilo que cada um de nós gosta. E principalmente no caso do Instagram, que é uma rede social de fotos e, consequentemente, de estética, toda vez que a gente curtir um post ou seguir uma página que a gente se atrai, o aplicativo irá nos mostrar cada vez mais posts e páginas que se assemelhem com aqueles que a gente curtiu. Ou seja, você reforça constantemente o seu estilo de gosto e estética, excluindo aquilo que supostamente não te interessa, criando as famosas bolhas digitais, onde você só suporta quem é parecido com você e nada mais. E voltando para o meu passeio no parque, eu fiquei me questionando muito depois disso sobre o quanto os nossos gostos, lugares que frequentamos, músicas, filmes e por aí vai, realmente nos pertencem, ou se não é cada vez mais fruto dessa bolha digital. Uma amostra disso pode ser aquilo que a gente chama de turismo de Instagram, que é o fenômeno de pessoas que vão viajar para os mesmos lugares para tirar exatamente a mesma foto que elas viram nas redes sociais. Isso tudo me preocupa por um outro motivo, que é como ficam as crianças e adolescentes que já cresceram no meio de tudo isso. A que ponto a personalidade delas também não está sendo moldada a partir de todo esse mundo digital. E quais são as consequências psicológicas disso também, não só éticas e morais e por aí vai, porque eu também não quero ser moralista aqui. Segundo o documentário, de 2009 pra cá, o número de mutilações entre crianças do sexo feminino entre 10 e 14 anos aumentou em 189%. E entre meninas de 15 e 19 anos, 62%. Já o número de suicídios entre meninas de 10 e 14 anos subiu em 151%, e entre 15 e 19 anos, 70%. E diversas pesquisas já correlacionam o uso de redes sociais com depressão, ansiedade, distúrbios alimentares, entre outros problemas psicológicos. E aqui nesse caso, o recorte de gênero faz sim diferença, porque geralmente são as meninas que sofrem mais com a questão da pressão estética. E de novo, redes sociais são sobre imagem. E agora eu te pergunto, isso é saudável? E pra galera que defende a infância, não é do beijo gay que vocês têm que ter medo, não. Pensa nisso antes de deixar o seu tablet como babá de tempo integral do seu filho. Eu ainda fiz parte da última geração de jovens que cresceu sem a onipresença total das redes sociais e de tecnologia desde sempre no meu crescimento. Eu só fui ganhar celular lá pelos 12 anos de idade. Que, por sinal, é a idade que os fodões do Vale do Silício têm dado celular pros filhos deles. Justamente porque eles, melhor do que ninguém, sabem as consequências cognitivas e os vícios que as redes sociais podem causar em crianças pequenas. Não é à toa aqui que eu tô dando ênfase na palavra usuários. E a pergunta que fica é se ainda sobra espaço para autonomia do pensamento e subjetividade e até mesmo diversidade cultural no meio disso tudo. Engraçado, me disseram que liberalismo era sobre outra coisa. Capítulo 3. Consumismo e conteúdo. Eu fiz uma enquete há um tempo atrás, no Instagram, perguntando para as pessoas se elas consideravam que a vida delas podia ser considerada um conteúdo. E muitas disseram que não. O que faz certo sentido, né? Porque quando você posta uma foto, você não necessariamente está pensando em gerar um conteúdo para alguém, certo?
E aí eu quero analisar um pouco melhor a expressão consumir conteúdo, pensando que consumir é o ato de ingerir, devorar, e conteúdo como aquilo que preenche algo. E para pensar no conceito de conteúdo, eu vou ler um trecho de um livro que fala sobre a tradição do chá na China, que eu não consigo falar isso sem dar risada, que carrega consigo as tradições do Zen budismo e do taoísmo. O trecho fala o seguinte, eu vou ler aqui, tá, gente? Só no vácuo está verdadeiramente o essencial. A realidade de um aposento, por exemplo, se encontra no vazio circuncidado por teto e paredes, não no teto e paredes em si. A utilidade de um jarro de água está no vazio onde a água pode ser posta, e não na forma do jarro ou no material de que ele é feito. Ou seja, os espaços são feitos daquilo que eles contêm, ou no vazio que se pretende preencher. No caso de um aposento, móveis, no caso de um jarro d'água, a água, no caso de um armário, roupas, e por aí vai. E no caso das redes sociais, e do Instagram, principalmente aqui pensando, ele irá conter aquilo que é postado dentro deles. Ou seja, se você posta uma foto sua para 2, 10, 15, 1.000, 1 milhão de pessoas, pouco importa. A sua foto, e possivelmente um momento da sua vida, vai se tornar conteúdo daquela rede. Mesmo que seu perfil seja privado e que você só tenha adicionado os seus amigos e familiares mais próximos, serão eles que irão consumir o seu conteúdo. E aí você pode pensar no outro sentido de conteúdo, né? Que é o que a minha foto pessoal tem para servir de conteúdo para os outros. Bom, aí você pode pensar o que as fotos da Diana ou de qualquer outra celebridade servem de conteúdo também. E ao meu ver, o que mais tem no Instagram são posts rasos e vazios com conceitos mastigados. É da natureza da plataforma ser efêmero. Ninguém tá no Instagram para pensar. Você vê ali um post sobre uma coisa super importante de política, meio ambiente, qualquer coisa, você se compadece por exatos 2 segundos, dá um like e ufa, fiz o meu dever cívico aqui, dando um like numa foto do Greenpeace ou o que seja. Você não muda nada de fato. É só uma coisa um adendo aqui que eu tô fazendo aqui. Política não se faz nas redes sociais. Deixando isso aqui bem claro. E bem, é por isso que em parte eu gosto de fazer conteúdo pro YouTube. Por mais que aqui também siga a mesma lógica de bolha digital e de retenção de público, aqui pelo menos eu sinto que eu consigo desenvolver melhor as minhas ideias. E é aqui que começa a entrar um pouco o meu desabafo. No começo da pandemia, nos longínquos anos 2020, eu fiquei meio bitolada nessa pira de crescer o canal e de crescer as outras redes sociais, porque eu fiquei em casa, em teoria tive mais tempo e tal. E eu fiquei muito bitolada nisso. Eu ficava o dia inteiro pensando em conteúdo pra postar, em, lendo dicas desses influenciadores de influência, coaches motivacionais e por aí vai. Eu colocava minha cara nos stories quase todo dia, mesmo quando eu não tava nem com energia pra isso, ou quando eu não tinha nada pra falar. E aquilo, aos poucos, foi me deixando muito ansiosa. E também me deixando um pouco frustrada também, porque eu não tava crescendo do jeito que eu esperava crescer. Aquilo tava demandando muito tempo e muita energia minha. E aquilo lá foi, sabe, me deixando muito angustiada. E aí eu comecei a pensar se o conteúdo que eu tava fazendo era realmente relevante pra alguém, ou se não é só um bando de gente gritando um monte de coisa óbvia pro nada, assim, sabe? E recebendo aplausos. E aí eu sumi. Eu preferi me afastar um pouco, fazer uma espécie de ato aqui e colocar as ideias no lugar e entender o que isso tudo significa pra mim, da minha história, que significa muita coisa. Enfim, eu já não tava satisfeita também com o formato dos meus vídeos de antes, e aí eu resolvi dar esse tempo e voltar pra produzir conteúdo. Produzir conteúdo já é uma expressão já, né, tosca por si só. Bom, aí agora eu resolvi que eu só vou postar coisas quando eu conseguir fazer um roteiro bem pensado, quando eu amadurecer as minhas ideias e eu conseguir fazer as coisas com tempo. Eu resolvi respeitar o meu tempo de criação e não das plataformas, que exigem uma presença constante em todas as redes sociais possíveis. Esse vídeo mesmo aqui eu demorei meses pra fazer. No Instagram, especificamente, eu me sentia consumida, no sentido real de ser consumida, sabe? De ter ali a minha imagem, a minha figura, a minha disposição sendo consumida por um bando de gente que eu nem sei quem é. E aí, quando eu me vi, tava fazendo coisas extremamente pessoais ali, sabe? Colocando minha cara a tapa.
Porque, tipo, ainda é outro tipo de estratégia que se exige dos criadores, que você seja extremamente aberto sobre a sua vida, que eles querem conhecer você, a sua real essência, sua casa, seus pets, sua família. E cara, eu não quero... Teve até um dia, assim, que eu... que foi muito engraçado, que eu resolvi pintar o cabelo de rosa. Eu pintei, só que não ficou super rosa. E aí eu criei muita expectativa naquilo, né? Nossa, eu fiz stories, não sei o que lá, convidei pessoas pra participar. E aí, daquele dia eu pensei, cara, isso daqui é um circo e a palhaça sou eu. Capítulo 4. Fetichismo e vigilância. O Senhor está convosco e Ele está no meio de nós. Com a Revolução Francesa e com os ideais iluministas e liberais, e posteriormente também com a psicanálise, a sociedade ocidental começou a criar uma noção que distinguia o público e o privado, a religião da racionalidade. Essa foi uma ideia crucial para a gente criar a noção de subjetividade do indivíduo que a gente tem hoje em dia. Antes, as entidades religiosas eram onipresentes, onipotentes e oniscientes. Deuses e deusas sabiam e escutavam tudo aquilo que a gente fazia e pensava. Logo, também não existia um espaço unicamente pessoal, nem nos nossos pensamentos, porque se eu pecasse em mente, ele saberia de tudo, e eu seria castigada do mesmo jeito. Não existia uma distinção entre o público e o privado. Aqui eu não tô falando de propriedade privada não, porque se teve uma coisa que essa sociedade ocidental colonizadora soube preservar, mas esse é assunto para outro vídeo. Passou a existir, então, um eu particular, que só eu conheço, que fica entre as quatro paredes, e o meu eu que eu mostro pro outro. Com certeza, o seu eu do trabalho não é o seu eu de quando tá em casa, ou é? Mas agora, com as redes sociais, me parece que a gente voltou a quebrar e abrir essas barreiras de privacidade que a gente construiu. E passa agora a gente mesmo a publicar e a publicitar a nossa intimidade. De forma que agora não é mais Deus quem sabe, vê e escuta tudo. A tecnologia e as redes sociais inclusas se constroem cada vez mais como essa espécie de substituição de Deus. Aquele ser onipresente, onipotente, onisciente e, consequentemente, vigilante e muitas vezes opressor. É cada vez mais difícil ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa sem que tenha uma câmera, um chip ou algum tipo de tecnologia que consiga rastrear todos os seus passos. Ao mesmo tempo que também está cada vez mais difícil constituir trocas e relações humanas que não sejam de alguma forma intermediadas por algum aparelho eletrônico. Mas a realidade é que as redes sociais são uma espécie de vitrine com uma ficha técnica assustadoramente sofisticada e detalhada sobre cada um de nós. Ao postar a nossa vida, principalmente para um bando de estranhos, não deixa de ser uma forma de se colocar como uma mercadoria de consumo. A nossa vida sendo consumida por um bando de gente. E aí existe ainda a pressão de se colocar como uma mercadoria de consumo mais sofisticada, a mais perfeita e a mais desejada do mercado. E aqui eu falo como pessoa que cria conteúdo pra internet. É exaustivo ser uma boa mercadoria. Mas em teoria, a tradição ocidental, iluminista e liberal lutou tanto pra matar Deus e traçar um limite entre o eu e o outro, o público e o privado, porque a publicização da nossa vida privada se tornou um fenômeno tão grande assim. Bom, acho que Freud explica. A palavra fetiche vem do francês e pode ser entendida por 3 interpretações. A de objeto, a que se presta culto por lhe atribuir sentido mágico ou sobrenatural. O sentido figurado, daquilo em que se demonstra um interesse irracional e obsessivo. E a mais comum, que é a da psicologia, que é a de objeto gerador de excitação ou de atração sexual. Há um tempo atrás, eu fiz um teste sobre fetiches sexuais. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu achei, sério, sensacional. Eu descobri muita coisa sobre mim mesmo. Os nossos fetiches dizem muita coisa sobre o nosso psicológico. Recomendo. Vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem, tiverem curiosidade depois pra ver. E aquele teste foi muito interessante porque, eu não conhecia metade dos fetiches que tinham lá. E 2, porque o segundo lugar da minha lista de fetiches, tipo, de todas as tendências que tinham lá, o meu segundo lugar foi pra voyeurismo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei meio... É o quê, gata? Desde quando eu gosto de ver gente transando? Disse a pessoa que passou uma boa parte da vida assistindo pornografia.
Pra mim, voyeurismo era aquela pessoa que ficava toda coberta numa roupa de couro e ficava espionando casais desavisados fazendo sexo. Eu não ligava uma coisa na outra, sabe? Quando, na verdade, é só uma pessoa que sente prazer, e aqui eu vou pensar prazer para além do sentido sexual, em observar a intimidade dos outros. O famoso stalker. Mas se quiser abrasileirar, fofoqueiro. Eu sei que esse filho da puta tá mentindo pra mim, tô vendo nos stories. Olha que coisa, Juliana tá numa festa sem máscara, bonita. O quê? André e Renato estão namorando desde quando? Lucas e Catarina terminaram? Interessante. E lá pra baixo na minha lista tinha o outro fetiche de exibicionista, que, segundo o teste, é o par ideal de uma pessoa voyeur. Ou seja, tem gente que sente prazer em observar os outros e tem gente que sente prazer em se exibir pros outros. Interessante, né?